Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Política FC deste 21 de julho de 2020. Como anda a sua fé em tempos de pandemia? Essa é a pergunta que a gente começa aqui a nossa live de hoje para saber se ela anda abalada, se ela está mais solidificada. E para conversar com a gente, o padre Magno vai falar conosco essa noite. A gente está só aguardando ele chegar aqui. Deixa eu só ver se o padre já está por aqui, para eu convidá-lo. Ainda não, mas acredito que já ele chegue aí. Padre, assim que o senhor entrar, por gentileza, o senhor me encaminha o convite para eu aceitá-lo. Tudo bem? Aí, o pessoal vai chegando. Boa noite, quem está chegando, sejam bem-vindos. Aproveitar para falar para vocês que essa semana o Política FC se dedicou a tratar sobre a fé. Então, cada noite a gente vai receber um religioso de segmento diferente, falando a respeito de sua religião e da fé, especialmente nesses tempos difíceis que a maioria de nós está vivendo, né, com relação à pandemia. Na noite de hoje, a gente vai receber Padre Magno, da Igreja Católica, representando a rede salesiana aqui da Bahia, que vai responder a esses questionamentos e muitos outros referentes à fé, à espiritualidade. Então, no processo da live, quem tiver interesse de mandar a sua pergunta ou de fazer um comentário, sinta-se à vontade, que a gente repassa aí essa pergunta para que ele possa responder. Ok? Olha, o padre já está por aqui, deixa eu convidá-lo. Estou só lhe aguardando. Entrou. Boa noite, padre. Tudo bem? Como é que vai o senhor? Boa noite, Mônica. Tudo bem, graças a Deus. Que E maravilha. você, tá bem? Eu estou bem, sim, graças a Deus. Graças a Deus. Prazer enorme que é para a gente do Política FC receber o senhor aqui essa noite para poder alimentar mais a nossa chama de esperança, de fé, de perspectiva de dias melhores. Né? Agradecer, inclusive, a toda a rede salesiana que nos permitiu essa conversa hoje também. Que o senhor seja muito bem-vindo na nossa casa. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço também o tema, que é um tema muito oportuno, muito bacana e no contexto muito propício a essa reflexão. Vale muito a pena mesmo. Com toda certeza. Padre, para que as pessoas conheçam o senhor um pouquinho melhor, e eu também queria saber sobre Padre Magno. Quem é Padre Magno? Como foi que o senhor se tornou padre? O que é que levou ao senhor a encontrar esse caminho? Então, eu sou natural do Recife, né, e conheci os salesianos, e eu digo que o que me fez entrar nos salesianos foi o oratório. O oratório é uma obra que vem desde São Felipe Neri, no século XVI, e aí foi repaginado por Dom Bosco, e que acolhe crianças, jovens, e aí lá eles têm brincadeiras, tem toda essa parte lúdica, permeado de uma espiritualidade, permeado de um clima de fé, de um clima de alegria, de um clima de espontaneidade. E aí eu tive um contato com o oratório no meu primeiro encontro vocacional, e ali eu fui fisgado pelo carisma de Dom Bosco. Né? Você sabe que na Igreja Católica temos várias congregações. Cada congregação tem um santo fundador, tem um carisma específico. E aí, na igreja, os salesianos têm um carisma muito bonito, que é de um trabalho com a juventude. E aí eu me identifiquei logo de imediato com esse carisma. Amo muito o carisma salesiano, a espiritualidade juvenil salesiana, e foi isso que me fisgou. Sou recém-ordenado, fui ordenado no ano passado, em dezembro do ano passado. Novinho ainda, né? Bem novinho, pois é.
E aí minha primeira obediência foi vir para Salvador. Aqui em Salvador, eu sou responsável pela pastoral de um colégio, que é o Liceu do Salvador, Liceu Salesiano, e sou responsável também de um santuário, que é o Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Na casa, na comunidade, temos também o Padre Jonathan, que é responsável pela pastoral do Salesiano Dom Bosco, e o nosso diretor, o Padre Eudes, que é o nosso pai, aquele que nos orienta aqui na comunidade. Temos também outros seminaristas que moram conosco, temos o Salesiano Gabriel e o Eduardo. Pronto. Aproveito, já que o senhor falou do Padre Eudes aí, para agradecer a ele pela indicação do senhor, viu? Muito obrigada, Padre Eudes, que eu Pode sei que o senhor deixar. está aí nos assistindo hoje também. Padre, Tá eu sim, tá queria sim. começar já com uma pergunta forte, né? Uhum. Com relação a esse momento que a gente está vivendo. Qual a visão do senhor, enquanto católico, sobre a fé das pessoas? Ela, de fato, Uhum. está se solidificando justamente para enfrentar esses dias que a gente está vivendo com a perspectiva de dias melhores? Ou a fé das pessoas, ela está abalada pela iminência da doença, pela iminência de uma morte? Qual a visão que o senhor tem diante disso? Então, Mônica, o contexto é um contexto muito complexo, né? Muito desafiador, né? São 80 mil mortes e nós temos um quadro também político muito complicado, muito delicado, e isso tudo nos faz realmente refletir. Há um tempo atrás, conversando com uma aluna do colégio, né? Aí a gente conversava e eu lembrei de uma frase de um bispo que diz assim: o contrário de fé não é a dúvida, é o medo. Muitas vezes a gente pode pensar assim: ah, mas eu tenho tanta dúvida, então eu não tenho fé. Mas não é bem isso. O contrário de fé não é a dúvida, é o medo. Porque a nossa fé nos leva também a duvidar, a questionar, a nos perguntarmos, a nos questionarmos, e isso ajuda também a nossa fé. Já o medo, quando o medo ele é uma postura para uma ação, tudo bem, mas quando o medo é algo que nos aprisiona, aí ele deve ser sempre revisto. Até mesmo o medo pode ser utilizado pela política para a produção de outros, e aí eu começo a como que usar aquele outro como bode expiatório. Não precisa nem dar exemplos, porque isso é muito claro, sobretudo na política atual. Sim. Mas a fé, como a Carta dos Hebreus fala, né, que é a certeza de uma realidade que transcende a nossa inteligência, que transcende o racional. E aí a gente pode pensar, poxa, mas na saúde essa situação toda, na política nem se fala. E tanta corrupção, tanta coisa, nessa coisa caótica, será que a nossa fé ela vem passando por um processo de amadurecimento? É até uma pergunta que realmente fica para nós, né? E aí eu fico pensando na própria história bíblica, né? Na própria história do povo bíblico, né? E você sabe que ao longo de toda a história, o povo de Israel foi um povo muito sofrido, né? Você olha assim o Antigo Testamento, nós podemos recordar que o povo foi levado em exílio para a Babilônia, né? Ainda hoje à tarde, nós aqui na comunidade rezávamos o Salmo 136, que dizia assim: junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades da nossa terra, né? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer. Ou seja, o povo foi arrancado da sua pátria, arrancado da sua terra, levado para uma terra de estrangeiros e foi obrigado a morar lá como cativo. E veja que interessante, nesse momento caótico, nesse momento difícil, de desespero, de sofrimento, de abandono, as primeiras páginas da Bíblia foram escritas. O livro de Gênesis foi escrito em meio ao caos. A poesia presente nos primeiros capítulos de Gênesis, que fala de Deus como Criador, foi escrito num contexto em que o povo estava olhando ao seu redor e estava com saudade da sua gente, saudade da sua terra, onde eles estavam com o perigo iminente que a própria cultura se perdesse no tempo. Então, nesse período caótico, eles foram capazes,
de olhar a própria história, de reler a própria história e aí alimentar a fé. E aí eles recordaram, não, estamos em meio ao caos, mas Deus é o Criador. Estamos em meio ao sofrimento, mas Deus está conosco. O Deus de Israel permanece em nossa história conosco. E aí, voltando à sua pergunta, não tem como também não pensar, né? Em meio a esse caos, em meio a esse período tão difícil, olhar a nossa história, olhar a nossa vida e reler aos olhos da fé é um exercício necessário a todos nós. Todos nós precisamos, é claro, a pandemia não é vontade de Deus. Contudo, aos olhos da fé, nós podemos lançar um olhar a tudo isso que está acontecendo e também refletirmos, pensarmos diante de 80 mil pessoas, né, que morreram, que foram vítimas do Covid-19, tantas famílias que estão sentindo as suas ausências, pensar nesse mistério da morte que toca cada um de nós, pensar naquilo que nós de fato valorizamos em nossa vida, o que nós estamos colocando como prioridade em nossas vidas. Esse período de pandemia foi um período em que muitas pessoas foram obrigadas a ficar em casa. E muitas pessoas foram convidadas a reconhecer aqueles que moravam com elas na casa. Porque muitas vezes a gente se casa com uma pessoa e no corre-corre frenético da nossa existência, a gente desconhece aquele que a gente casou. Muitas vezes a gente tem um filho, mas eu passo o dia todo no trabalho, o filho está lá na escola o tempo todo. E aí, talvez seja essa uma oportunidade de reconhecer aqueles que moram e que habitam a minha casa. Então, aos olhos da fé, sim, é sempre uma oportunidade para que a nossa fé seja sempre mais madura, avance mais. E também pensar nas nossas fragilidades, né? Eu acredito que a pandemia nos trouxe uma possibilidade de forma muito forte, pensarmos as nossas fragilidades, né? O ser humano, ele nunca é autossuficiente, ele nunca é onipotente, né? E eu acredito que tudo isso nós podemos também tirar, sobretudo essa questão da solidariedade, da fraternidade. A pandemia chegou aqui no Brasil pelos aeroportos e hoje está presente entre os mais vulneráveis, né? Nas favelas. Então, tudo isso é motivo para a gente pensar, porque a fé, ao contrário do que muitos pensam, a fé toca tudo isso. Tudo que diz respeito ao ser humano, a fé permeia. Nós estamos imersos em toda uma realidade que supera o nosso entendimento, que somente à luz da fé é possível tocar, é possível refletir. Interessante essa fala do senhor. Teve duas coisas aí que eu achei bem interessantes, que o senhor falou que esse é o momento da gente reconhecer aqueles que moram conosco, né? Mas foi um período em que houve muita separação de casais. Sim, com certeza. Um período que aconteceu muito isso. Eu acho que está vendo, na verdade, a falta de reconhecimento daquele outro. Quando você está fora de casa, você passa a maior parte do seu tempo fora, você de fato não conhece aquela pessoa no seu dia a dia, no seu íntimo, né? Mas agora, com a necessidade do isolamento, muitos casais acabaram não sobrevivendo a isso. O que é triste, né? Eu considero isso. Também foi um período que aumentou muito a violência contra a mulher, as agressões contra as mulheres e contra os mais idosos também. Então é Nós aquela até coisa, né? tratamos, padre, sobre isso aqui, desculpe interrompê-lo, mas até nós tratamos sobre a Claro, questão da violência doméstica contra a mulher, porque teve um aumento também muito significativo em toda a exponencial, sim, sociedade, sim. não só aqui no Brasil, mas em outros países também. E esse é um problema de saúde pública que a gente tem de tratar, tem de enfrentar. É um desafio que a gente tem de enfrentar realmente, para que as pessoas se conscientizem e isso venha cada vez menos a acontecer até que um dia possa ser erradicado. Mas fique à Com vontade. certeza, com certeza. Não, eu ia falar que essa pandemia também fez com que nós tivéssemos contato com as nossas sombras, né? Com aquilo que de mais nobre existe no ser humano, como também aquilo que de mais terrível existe no ser humano. Tem um psicanalista que eu gosto bastante, que é o Jung, né?
que ele fala que é necessário conviver com as nossas sombras. Então, isso tudo faz com que tudo que estava ali debaixo do tapete venha à tona. Agora, o que nós iremos fazer com isso? Acredito que é essa decisão de sempre mais nos humanizarmos, que aí a dimensão da fé nos ajuda. A fé pressupõe um processo de humanização. Porque na nossa fé cristã católica, nós acreditamos num Deus que se faz homem. Entende? É num Deus que resolveu assumir a nossa humanidade para revelar o que de mais nobre existe no ser humano. Então, se Deus se fez homem, é necessário mergulharmos em nossa humanidade para também lidarmos com as nossas sombras, com as nossas fragilidades, sempre trabalhando num processo de humanização. Sim. E sobre essa questão do isolamento social, padre, eu percebo o seguinte, eu acho que para vocês, né, sacerdotes, não é algo tão difícil de praticar, porque vocês também têm esses momentos de reclusão na vida de vocês, mas a Covid, ela chegou também para vocês, né? Recentemente, agora, a Igreja Católica perdeu Dom Henrique, que era bispo lá de Palmares, vítima da Covid-19. Então, como é que está essa situação entre vocês, religiosos, os casos de contágio, de mortes, inclusive, pela doença? Tem base para que possa passar para a gente? Não, estatisticamente, nós não temos, né, os dados assim, de quantos que morrem, religiosos e tudo mais. Mas, assim, você falava dessa coisa da reclusão, do isolamento. Para nós, padres, também é muito complicado, é muito difícil. Porque a nossa vida é sempre em meio ao povo, é sempre no meio ali do povo, seja na paróquia, seja na escola. Eu trabalho numa escola, né? E além disso também sou reitor de um santuário. Então tem confissões o tempo todo. Ali no intervalo a gente está com os jovens o tempo todo. Você não tem noção o que é chegar naquela escola, né? Olhar aqueles corredores vazios, né? E você dá um aperto do peito. E aí, quando você se encontra com eles pelo Meet ou pelas plataformas, né? Dá uma vontade assim, nossa, né? Mas assim, faz parte, pressupõe a nossa vocação, o povo, né? Está presente ali em nossa vocação a presença do povo. E a nossa vocação, ela se realiza em meio ao povo. E aí, subtrair esse elemento necessário, essencial, é algo muito complicado, muito difícil. No nosso caso, nós somos religiosos, né? Então, nós moramos em comunidade. No caso de um padre diocesano, ele tem a sua paróquia, tem a casa paroquial e ali ele mora sozinho. No nosso caso, aqui tem o padre Eudes, que é o diretor, tem o Jonas, tem outros padres idosos, tem os mais jovens, e aqui nós estamos em comunidade. Então, dá para passar de forma mais tranquila. Mas sem a presença do povo é muito complicado, muito difícil. A gente sente falta. E no caso do Dom Henrique, né, que foi uma grande perda para a nossa igreja, né, até hoje eu vi um vídeo dele falando há alguns anos atrás sobre esse mistério da morte, né? E ele dizia assim: Senhor, que eu saiba morrer, né? Senhor, eu que te busquei a vida toda, né, que eu tenha na hora da minha morte a confiança para pular em seus braços. Né? E para todos nós, de fato, é uma grande perda. Sobretudo porque a diocese dele não está territorialmente marcada ali em Palmares, né? Na diocese de Palmares. Mas é uma diocese que transcende, digamos assim, os limites ali territoriais. Porque como é uma pessoa que estava sempre nas mídias, então o seu rebanho era um rebanho muito maior. Muitas pessoas o escutavam, muitas pessoas sentiram a sua morte, né? Mas aquela coisa, aquele que ao longo de toda a sua vida ele serviu, ele acreditou, a gente acredita firmemente que também o acolheu em seus braços e com certeza está também intercedendo por nós junto de Deus. É o que a gente espera, com fé em Deus, né? É o que a gente espera, pois é. E os frutos permanecem aqui, né? Tudo aquilo que ele fez. Eu também estava vendo algumas fotos dele, né, em sua diocese, ele lá de batina em cima de uma moto, fazendo as visitas pastorais. Então, tudo isso, a Cora Coralina, né, ela uma poetisa muito, muito bela, assim, ela fala que a nossa vida não tem nenhum sentido se não tocar o coração das pessoas, né? E no final das contas, a eternidade acontece também
quando nós somos eternizados nos corações uns dos outros, né? E com certeza o Dom Henrique ele está eternizado no coração da igreja, no coração do povo que tanto ama, e eu acho que esse é o sentido mesmo da vida. Especialmente daquelas pessoas que ele fez a diferença na vida, né? Aqueles Com mais próximos certeza, dele. Agora, com padre, me diga certeza, uma com coisa. certeza. Eu fiz uma rápida pesquisa assim na internet e eu vi muitas pessoas comentando que esse momento de pandemia que a gente vive na verdade, uma resposta de Deus ao que o ser humano vem fazendo ao seu semelhante, à natureza, né? Além de ser também uma prova divina. Qual é a visão do Senhor diante disso? O Senhor também compartilha desses mesmos pensamentos de que a pandemia é isso? Olha, não, primeiro, pandemia não é castigo de Deus, né? Eu acredito que nós precisamos bem tirar isso da cabeça, né? Ao longo de toda a história, e pelo amor de Deus, que fique bem entendido, aqui trago esses exemplos não para diminuir a gravidade do momento atual, mas ao longo da história houve outras pandemias, né? No caso da peste, no período ali da Idade Média, a gripe espanhola, e houve muitas vítimas, mas aí daí dizer que Deus foi responsável por como que castigar a humanidade mandando essas pandemias, com toda certeza não, né? Mais uma vez eu digo, o que nós como católicos devemos sempre fazer é olhar esses fatos à luz da fé e colher desses fatos lições, né? Então o Papa Francisco ele tem insistido muito, né, de fazer uma reflexão sobre esse tempo, de quem sabe, em muitos momentos, nós não colocamos o dinheiro acima da vida. Muitas vezes nós colocamos a economia acima da necessidade de salvaguardar vidas humanas, né? Os Tem um brasileiros padre foram da prova igreja. disso, né? Pela Pois nossa é, com política, certeza, os brasileiros foram com prova disso que o certeza. senhor está dizendo agora. Com certeza. Então, assim, tem uma frase de um santo da igreja, né, da Patrícia, que diz assim: a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo. Deus manifesta a sua glória com esse mistério da vida que pulsa no coração da humanidade. Deus não deseja a morte de ninguém. Deus não deseja o sofrimento de ninguém. Deus não é masoquista. Isso que você falou no início, eu vi algumas pessoas até gravaram vídeos no YouTube dizendo que era castigo de Deus pela infidelidade do homem. Então, isso não enriquece, isso não acrescenta. Pelo contrário, isso é sustentar um discurso de medo e de terror que piora a situação, né? Não é esse Deus. Pelo contrário, é um Deus que, em meio ao caos, em meio ao sofrimento, se você perguntar onde está Deus na pandemia, Deus está sofrendo com quem está sofrendo lá nos leitos de hospital, né? Deus está presente, está morrendo com aquele que está morrendo. Deus está naquela família que está cheio de dificuldades, cheio de problemas, e ali está Deus presente, dando força, alimentando a esperança, alimentando a fé. Mas Deus jamais enviaria uma peste, uma pandemia. Com toda certeza. Padre, eu tenho aqui uma perguntinha de Conceição. O pessoal já está começando a mandar suas perguntas, viu? Eu vou repassando aqui para o Claro, à senhor. vontade. Ela pergunta: de que forma a pastoral tem conseguido se fazer presente na vida dos nossos jovens salesianos? Então, no caso da pastoral, digamos que a pastoral é o coração de um colégio salesiano, né? Nós dizemos que toda obra salesiana é uma obra em pastoral, né? Toda escola salesiana é uma escola em pastoral. E aí, nesse período de pandemia, por conta da impossibilidade de estarmos fisicamente presentes, então estamos utilizando os meios de comunicação, né? As lives do Instagram. Fizemos também, por meio do Meet, uma sala chamada Pastoral Virtual. E aí ali também, todos os dias da semana, todos os dias, há momentos de encontro com os alunos, seja para tocar uma música, para cantar, seja para fazer alguma brincadeira, para partilhar,
como também os momentos de lives, com missas e outras iniciativas, né? Mas o fato de não estarmos fisicamente presentes, né, não quer dizer que não estejamos usando desses recursos para também nos fazer presentes, né? Mas Entendi. Tem uma outra perguntinha aqui que é de Mário. Ele fala o seguinte: estamos vivendo um período de imensa solidariedade com o próximo e comunidades de baixa renda. Vocês acreditam que essa solidariedade se manterá pós-pandemia ou não? olha, Mônica, eu acredito, eu sou muito esperançoso, né? Eu tenho fé. Olhando friamente a história, pouco se vê de mudança, né? Diante de muitas pandemias, mas alguma coisa, sim, mas no macro, não tanto. Mas, sendo muito sincero, eu prefiro conservar a esperança de que sim, de que sairemos dessa pandemia com lições, sairemos dessa pandemia com uma consciência de que sozinho, isolado, ninguém é capaz, mas em comunidade, uma coisa que eu tenho certeza que nós sairemos, né? É que a nossa fé, ela é criativa, né? Porque muitas pessoas viviam assim, sem missa, então como que vai ser? E nesse momento de distanciamento, foi um momento em que nós nos sentimos próximos por meio das missas, nas lives, né, na TV, e entendemos, é engraçado, a nossa igreja sempre falou que, por exemplo, no momento da Eucaristia, aquilo que é celebrado ultrapassa os limites físicos ali da parede e alcança toda a humanidade. Mas, concretamente, a gente nunca meio que acreditou muito nisso, ou nunca teve uma... E isso ficou tão evidente quando nós aqui estamos celebrando. O mistério celebrado numa capela ultrapassa as paredes físicas e chega e toca todos aqueles que estão também unidos a nós. Isso é o mistério de um corpo místico de Cristo que se faz presente no mundo todo. Então, essa ideia de que somos um corpo, a humanidade, ela é uma família, ela é um povo, é o povo que se junta, que se une, e que a dor do outro deve tocar a minha existência. A dor do outro deve ser um convite. Aqui eu não estou falando de pena. Pena é um sentimento, é um sentimento que vem de cima para baixo e que não faz crescer muito, não. Eu estou Não, falando aqui eu estou falando de solidariedade, eu estou falando de compaixão. Compaixão, sim, é um sentimento que é horizontal. A Bíblia diz que quando Jesus viu o povo, viu a multidão, sentiu compaixão. Compaixão é um sentimento horizontal que nos faz deixar a nossa zona de conforto e ir ao encontro do outro. Pena não. Pena é um sentimento que, eu estou ali, eu dou somente uma cesta básica e não me comprometo com a mudança do mundo. Compaixão é um mover necessariamente para o outro com a intenção de mudar a sua realidade. Não é somente dar uma cesta básica, é que a sua vida transpareça essa mudança que você quer ver no mundo. Eu quero ver essa mudança, mas seja essa mudança concretamente. Então, sim, podemos dizer que essa pandemia nos deu grandes lições. E com a esperança cristã, eu acredito que sairemos melhor, sim. tem de começar por cada um de nós, né? E Com respondendo certeza. também a Mário, porque ele direcionou a pergunta a nós dois, eu acredito que essa motivação das pessoas em ajudar as outras, ela vai continuar assim. Claro que não vai ser de todos, a gente não pode esperar isso de todos, mas em muito sim, porque cresceram as redes de solidariedade por todo o país, por todo o mundo, e eu acredito que muitas dessas pessoas que hoje em dia faz parte de alguma rede de solidariedade, vai continuar nessa luta de levar o melhor para o seu próximo. Né? É a minha percepção, é o que eu acredito. Sim, sim. Tem uma outra perguntinha aqui para o senhor, padre, é de Guga. Ele pergunta quais são as reflexões que nós guardaremos após esse período. Olha, Mônica, como que é o nome dele?
Guga. Guga. Guga, meu irmão, com toda certeza, a ideia de que a dor do outro não deve ser indiferente a mim, né? Olha, 80 mil pessoas não é uma estatística, né? 80 mil pessoas não são números. Tem um poeta que é o Galeano que diz: esses ninguém, filhos de ninguém, que não têm nomes, mas são números. Não se trata disso, não são números, não são pessoas desenraizadas de uma família. Isso que está acontecendo deve provocar em nós um íntimo sentimento de compaixão, um íntimo sentimento de solidariedade com a dor do outro, um íntimo sentimento de que o que o outro sente deve me afetar. Isso é o que há por trás do cristianismo, né? A nossa fé nos diz que, como família, que estamos unidos uns aos outros e que o que o outro sente, eu também devo sentir. Então, uma das lições é que o outro não deve ser indiferente a mim, mas o outro deve também me interpelar. O outro deve também provocar em mim um desejo de também ajudar, de me desdobrar em direção ao outro, né? Depois, falando da igreja, né, do nosso caso da Igreja Católica, essa ideia de que nós estamos sempre em sintonia, de que nós estamos sempre em comunhão também. E também essa coisa da criatividade. Até mesmo quando voltarmos às nossas atividades, né, nós não poderemos ter reuniões físicas, né, presenciais. Mas também foi algo que a igreja descobriu, que é a possibilidade de nos fazermos presentes com os meios de comunicação, né? Então, os meios de comunicação é algo que, às vezes, muita gente não dava muita consideração, não levava muito em consideração, mas é algo que, com certeza, você olha aqui no Instagram, uma coisa muito, muito bacana. A quantidade de lives que você vê com temas pertinentes para o nosso mundo, para a nossa sociedade. Era algo que eu, particularmente, não via tanto antes da pandemia. E acredito eu, permanecerá. Ou seja, essa descentralização do conhecimento. O conhecimento também está presente no Instagram, né? O conhecimento está presente nas mídias digitais. Então, eu acredito que isso é algo que permanecerá. Como também a facilidade na dimensão intelectual dos cursos, né? Cursos IAD, a possibilidade de uma educação híbrida. Eu acredito que isso também nos forçou a pensarmos bem a nossa educação. É claro, nada vai substituir a relação. Nada irá substituir o fato de estarmos com o outro, compartilhando os saberes, compartilhando a vida, refletindo. Nada vai substituir isso. Contudo, como educadores, muitas vezes, isso falo de modo muito geral, nós precisávamos também de um espeto, assim, sabe, para dizer, olha, vamos avançar nesse sentido. Então, a educação híbrida é algo que veio para também ficar. Pensar em possibilidades de ter momentos formativos à distância, Então, acredito que pós-pandemia, todos esses elementos estará muito presente em nossa vida e que foi devido a toda essa reflexão feita nesse momento de pandemia, né? Essa semana, o senhor falando disso, até lembrei de um fato, que essa semana eu recebi da capitã Alcilene, que foi até minha entrevistada, sobre a questão da violência contra a mulher, uma pesquisa de uma amiga dela, que é psicóloga, justamente falando da questão das lives, né? E respondi a pesquisa e lá eu coloquei como observação de que eu acredito que as lives elas vieram para ficar, realmente, com certeza. E eu acho que elas já extrapolaram a questão musical, porque no início foi muito live musical, hoje em dia a gente tem live para transmitir informação, transmitir conhecimento. Então eu acho que esse é um caminho a ser seguido de agora em diante. Só para te dar um exemplo, né? Antes de entrar contigo aqui na live, eu estava assistindo a live de uma moça que está terminando o doutorado dela, falando sobre filosofia africana. Então, assim, são tantos temas que, poxa,
pensa na dificuldade que era você conseguir encontrar determinados temas, né? E agora você tem, basta você encontrar a pessoa que é que tem a especialidade naquilo, e aí você segue, você acompanha as discussões e tal. Então eu acredito que eu também concordo com você que é algo que veio para ficar. E a igreja se renovou nesse sentido, né, padre? Se Sim, hoje, por exemplo, também, está com aqui conosco, certeza. conversando, dividindo o seu Ah, pois conhecimento, é. levando essa palavra de fé às pessoas, e Uhum. é um caminho sem volta, com certeza. É um caminho sem volta, com certeza. E que bom que é. Que E que bom, bom, né? Tem que ser mesmo. Tem que ser. que bom, com certeza. Padre, o senhor falou aí sobre a questão da igreja ser comunhão. De fato, a igreja representa isso: o acolhimento, a doação, a solidariedade. Mas nesse tempo que nós vivemos, em que há a necessidade do isolamento social, muitas pessoas de fato estão cumprindo com esse isolamento. Né? Então, como chegar até as pessoas? Porque, por um lado, a gente tem a questão do isolamento, que ele é necessário, mas, por outro, existe fome, existe medo, desespero, né? Então, como Uhum. a igreja tem feito para chegar ou receber as pessoas? E eu falo isso com o senhor porque eu vejo muitas pessoas realmente passando necessidade, seja Sim, claro. precisando de alimento, seja precisando de um produto de higiene, um produto de uso pessoal, ou muitas vezes precisando de uma palavra de fé. Então, como se Uhum. fazer presente sem estar presente? Vou dar um exemplo. Primeiro, pegando essa sua última frase, né? Como se fazer presente não estando presente, né? Cresceu o número também entre os padres, entre os fiéis. Isso eu acho muito bacana. Os próprios fiéis leigos tiveram coragem também de gravar lives, de entrar no Facebook, de gravar podcasts, né? A quantidade de podcasts que estão sendo também criados, justamente para que essa palavra se faça presente na vida do outro, confortando, ajudando, essa presença na ausência tão necessária e tão eficaz. Concretamente falando também, do ponto de vista que você falava das necessidades das pessoas, materiais e tudo mais, cada local, e isso eu tenho visto com muita esperança, viu, Mônica? As paróquias, as igrejas têm se movimentado bastante para arrecadar alimentos, para arrecadar roupas, para arrecadar cobertores, para arrecadar até mesmo objetos, móveis, porque também muitas pessoas perderam móveis por conta das chuvas aqui em Salvador. Sim. E uma coisa, algo concreto da nossa presença salesiana aqui em Salvador, no período da Páscoa, nós fizemos a Páscoa Solidária, que era o estilo drive-thru, né? Onde os pais eram convidados, fizemos toda uma motivação, e os pais eram convidados a deixar a sua doação, eles não precisavam sair do carro. Era tipo drive-thru, né? Então deixava ali, a gente pegava, guardava e tal. E essa foi uma primeira iniciativa. E com esses alimentos, nós ajudamos algumas instituições, o Projeto Oxente e mais 3 instituições. Além disso, nós, lá no santuário, lá no Liceu, nós acompanhamos 60 famílias. Isso é um acompanhamento que já vem de anos, já de décadas. Né? E esses alimentos também serviram para também acompanhar, para ajudar essas famílias. Depois da Páscoa Solidária, nós também tivemos um novenário solidário de Nossa Senhora Auxiliadora, onde cada dia do novenário as famílias eram convidadas a reservar na sua casa um alimento não perecível e ali no final do dia, no final da novena, eles levavam aquela cesta básica pronta aos pés de Nossa Senhora e também tanto bem fez a tantas famílias. Então, são alguns gestos concretos que revela que a nossa fé não é uma fé só de sacristia, mas é uma fé da ação. A nossa Sim. fé não é uma fé só do Pai Nosso rezado oralmente, mas uma fé de um Pai Nosso vivido na concretude da existência, na concretude da vida. A nossa fé nos leva a ter um modo de ser e de estar no mundo que nos identifica como cristãos, porque não adianta dizer que eu sou cristão se eu somente vou à igreja, rezo e pronto. Não.
A nossa fé é uma fé que deve nos mover por inteiro para uma postura de vida que nos identifica como cristãos, né? Com toda certeza. Agora, padre, eu fico imaginando as famílias que têm perdido seus entes queridos, que não podem dar um enterro digno a eles Pois por é. todos os protocolos, né, de sanitaristas. Então, são poucos membros da família que podem participar, com um caixão fechado, não pode permanecer muito tempo. Então, não tem aquela palavra do padre ali para esse momento, né? Eu fico imaginando o quão difícil não está sendo para essas famílias, ou foi para tantas Com famílias. certeza, com certeza, com certeza. Eu tenho uma outra pergunta aqui de Guga também. Guga está super E, participativa aqui na nossa que live. bom, que bom, que bom. Ele pergunta: o senhor acha que com a adesão às redes sociais, a igreja vai estar mais presente junto ao seu fiel? Olha, eu acredito que a igreja, ela sempre buscou estar presente na vida do fiel, né? E com certeza, com o descobrimento, por assim dizer, dessas plataformas, com certeza serão utilizadas para estar presente. Tem o exemplo de uma paróquia lá de São Paulo, eu até comentei, mas não concluí, né? Dessa coisa dos leigos que estão tomando a frente e também fazendo, né? Eu achei tão bonito, eles estão tendo diariamente momento de fé. E aí os casais, um casal escolhe outro, e assim eles começam a falar sobre a vida em família, sobre as dificuldades de que o casal enfrenta no dia a dia. Então, assim, são essas iniciativas que não tem como não aproveitar deste momento. O Espírito Santo é criativo. E ele suscita na igreja, criativamente, iniciativas que com certeza enriquecem e alimentam a nossa fé. Então, Guga, com certeza eu acredito que será uma nova plataforma onde nós estaremos próximos, nós estaremos mais juntos do povo, com certeza. Com certeza, né? A gente espera sempre que a É, palavra de Deus seja cada vez mais levada, propagada e seja feita dela uma ação entre as pessoas, que não fique só na palavra, né? Que elas pratiquem sim, através sim. daquilo. Inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, que Eric, que é um dos donos aqui do site, um dos sócios, ele pediu para que todos nós que fôssemos fazendo lives ao longo dessa semana deixássemos até essa pergunta. O amar ao próximo, esse mandamento de Deus, será que a gente consegue seguir isso? Esse momento de pandemia está fazendo com que a gente, de fato, reflita sobre isso e pratique o mandamento? Sim, claro, claro. Você falou amar ao próximo, eu lembrei na hora da parábola do bom samaritano, né? Engraçado que a parábola do bom samaritano, ele pergunta, mas quem é o meu próximo, né? E o engraçado é que o bom samaritano passou, viu uma pessoa jogada à beira do caminho, e ele se moveu de compaixão para ajudar aquela pessoa. Quando antes, né, antes dele, havia passado um sacerdote e um levita. Duas pessoas que estavam como que imersas nessa realidade religiosa e que provavelmente estavam indo para o templo rezar ou fazer seus ofícios religiosos e tudo mais. Contudo, aquele samaritano para e olha aquele outro como um próximo. Entende? Então, assim, o mover de compaixão para com o outro é reconhecer no outro que ele é meu próximo. Então, o sacerdote e o levita eram pessoas, entre aspas, bem entre aspas, de fé. Mas eles não reconheceram no outro o próximo. Eles não foram capazes de amar o próximo. Então, acredito que esse momento é um momento que nos faz questionar, refletir, se de fato nós estamos amando o próximo que está longe, está sofrendo, a população de rua tem aumentado muito, em São Paulo, absurdamente, mas também aqui em Salvador, é aquele que está lá passando frio, aquele que está lá debaixo de uma chuva à noite sem ter um cobertor, sem ter como se aquecer,
mas aquele próximo que também está em nossa casa. Nós somos amar ao próximo é também amar aquele que habita a minha casa. Porque com o passar do tempo, parece que o amor vai se tornando algo tão ah, meio que banal, ou algo que vai saindo só da boca para fora, que concretamente parece que não tem força, que não tem eficiência, que não tem a sua, né? Então, nós somos chamados a amar o próximo e entender que o próximo são todas essas pessoas. O próximo, às vezes, são nós, é cada um de nós. Às vezes eu preciso amar a mim mesmo. Então, há Verdade. momentos da vida em que eu preciso ter atenção com o próximo que me convida a agir de compaixão com ele que está um pouco distante. Há momentos que eu tenho que entender que este próximo está do meu lado e há momentos que eu tenho que entender que esse próximo sou eu mesmo e que às vezes eu tenho que agir com compaixão ou com amor comigo mesmo. Porque se eu também não me amo, eu não posso amar o outro. Então perceba que esse amar ao próximo como a si mesmo é algo muito profundo e é algo que está na base do cristianismo, né? Jesus Cristo nos deixou isso como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como que uma síntese de todos os mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo não podem ser dissociados. Eu não posso estar no culto, e era a crítica, você vai no Antigo Testamento, a crítica dos profetas é essa. As pessoas que com os lábios amavam a Deus, entre aspas, mas concretamente não amavam o próximo. Então, é possível, é necessário, é urgente amarmos uns aos outros, é necessário, é urgente amar o nosso próximo. Com certeza. Tem uma outra perguntinha de Vanusa. Ela pergunta, Padre Ô, Magno. Vanusa! Não, perdão, não é uma pergunta, viu? Mas ela fala, Padre Magno, gostaria que o senhor transmita, né, uma mensagem de esperança para a comunidade de educadores e familiares salesianos. Mas antes do senhor responder, o senhor fazer essa reflexão aqui, que eu vou deixar essa por último, só queria saber uma coisa antes. Vanusa, dá uma Claro. segurada aí, viu, Vanusa? É rapidinho. De acordo Eu, com... eu até, eu até aproveito, desculpa atrapalhar, para Não, transmitir não um abraço muito forte aos educadores, à família salesiana que está acompanhando aqui também a live. É um povo muito querido, um povo que eu gosto bastante. tem muita gente e tem muitos comentários aqui para o senhor também, viu, padre? E eu vou passar esses comentários todos depois para o senhor. A live também vai ficar gravada. Obrigado. Então, quem quiser depois ter mais acesso às informações que foram passadas aqui hoje, é só procurar no canal que vai estar aqui disponível. De acordo com o protocolo de retomadas das atividades econômicas de Salvador, é provável que ainda essa semana os templos religiosos sejam reabertos. A Igreja Católica, diante disso, também trabalhou a questão do protocolo de reabertura. Vocês, assim como os outros setores da sociedade, vocês têm esse protocolo? Sim, sim. Sim, quais são as medidas Há, que vão ser adotadas? uhum. Há já uma reflexão que vem na verdade, desde o início da pandemia começou-se essa reflexão. A CNBB fez um protocolo de retorno já no dia 21 de maio. E aí, nesse protocolo, refletindo quais as medidas para um possível retorno. Recentemente, no início de julho, no dia 8, o nosso bispo, agora a CNBB a nível de Brasil, e aqui de forma mais específica, a nível de Salvador, né, do nosso estado, o nosso bispo, né, o cardeal Sérgio, ele fez também o seu protocolo, né, junto com os padres, após uma reflexão, e após também utilizar esse texto primeiro da CNBB como base, no dia 8 de julho e no dia 10 de julho ele fez também algumas outras considerações. Mas há, sim, um protocolo a ser seguido, onde iremos respeitar com o retorno, né, com o início dessa fase 1, né, prevista pela Prefeitura, com a distância permitida, com toda a questão do álcool na frente das igrejas, com a equipe preparada. Cada igreja ficou responsável também de preparar uma equipe, para que essa equipe pudesse também orientar as pessoas, também
motivando aqueles que estão no grupo de risco a permanecerem em casa e acompanhar as missas ainda por lives, né? Mas há sim um protocolo e também com algumas orientações até mesmo para os padres durante a celebração. Algumas partes da missa que vão ser omitidas, algumas partes que o padre vai mudar o momento, por exemplo, o momento do ofertório, que era no momento ali da missa, vai ser colocado no final, quando os fiéis saírem da igreja. Quando o padre vai lá e entrega o corpo de Cristo, o fiel não precisa dizer amém, porque antes haverá um momento onde toda a Assembleia falará. E outras recomendações, né? Mas há sim um protocolo que está bem... Foi fruto de um estudo, né? Maravilha. Padre, nossa live está chegando ao final. Vou correr aqui para a gente poder já rapidinho, né? Passou rápido. Muito rápido. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui, que só traz mais leveza para a nossa vida, nos faz levar à reflexão também sobre os nossos atos, sobre esse momento que a gente vive de pandemia e pensar em dar continuidade ao que é bom, às práticas boas no pós-pandemia também. Quero agradecer mais uma vez a Padre Eudes, que fez a indicação do nome do senhor. Eu havia convidado ele, inclusive, para a gente fazer essa live, mas ele me recomendou, o senhor fez ótimas recomendações, então vai ser ele mesmo. Inclusive, antes de começar, ele ainda está numa reunião, então é que realmente esse período de preparação e tudo mais está bem exigente para ele. Eu soube. Agradecer também a Cristina, a França, a toda a rede salesiana, a família que está aqui presente, os educadores. E aí eu vou pedir ao senhor que deixe essa reflexão para a gente de dias melhores. Tem aqui uma pergunta de Cristina França, eu vou querer que o senhor junte tudo para a gente poder finalizar. Ela pergunta, qual é o seu maior sonho pós-pandemia? E aí vem a reflexão solicitada por Vanusa, de uma mensagem de esperança para a comunidade de educadores e famílias salesianas. Certo. Tem uma citação bíblica de Romanos 15, versículo 13, que eu gosto bastante, que diz assim, que o Deus da esperança vos cumule de alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Ou seja, o Deus da esperança vos cumule de alegria. Nós somos filhos, nós acreditamos numa fé que está pautada, fundamentada, não num sepulcro que tem lá um corpo e está lá fechadinho, mas um sepulcro aberto. Nós temos uma fé que está fundamentada na vitória da vida sobre a morte. A nossa fé não estacionou na morte de Jesus. A nossa fé, ela vem da ressurreição, dessa morte que não há espaço, que não tem a vez última, que não tem a última palavra em nossa vida. Nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos na esperança. Essa esperança, ela está presente entre nós, porque é essa esperança que nos anima, que nos faz caminhar para o dia final. Então, a mensagem que eu deixaria é: não percamos jamais a esperança. Sim, muitas pessoas têm morrido. Sim, a nossa política está... Eu ia dizer uma palavra, mas não precisa falar. Capengando, mas, deixa assim. Muito obrigado, pois é. Mas, em meio a isso tudo, não percamos jamais a esperança. A esperança que nos faz olhar além disso tudo, a esperança que nos faz ir caminhando à frente, a esperança que nos faz filhos de Deus. Nós somos filhos aqui, como família salesiana, de Dom Bosco, né? E Dom Bosco é um santo do otimismo. Um santo que conseguia dizer assim, quando tinha muitos problemas na vida dele, diziam, é o dia que Dom Bosco mais sorria. Então, não percamos. Outra santa, Maria Teresa de Calcutá, dizia assim, o problema é meu, mas o meu semblante pertence ao outro. Então, não percamos a esperança, né? E aí, respondendo também o que a Cristina falou, eu quero muito, né, sair dessa pandemia
mais irmãos, né? Como uma família, como uma pessoa que não olha o outro, como essa semana passada, nós vimos uma série de vídeos de pessoas que, porque tinham uma farda, ou porque tinham diploma, ou porque tinham certas regalias, se sentiam mais seres humanos do que o outro, se sentiam superiores ao outro. O meu Vergonhoso. sonho, vergonhoso, o meu sonho é de que pós-pandemia, pelo menos um pouco mais, possamos perceber que somos irmãos, e que tudo isso deve nos levar a ser mais responsáveis uns pelos outros. A saída, para nós cristãos, isso é muito claro. Para nós cristãos, a saída estava na comunidade. Porque quando o Império Romano estava perseguindo os cristãos, quando o judaísmo da época oficial queria expulsar os cristãos das sinagogas, e chegou a fazer, mas da época, o oficial, eles encontraram na comunidade a possibilidade de manter a esperança viva. Esse é o meu sonho, nós só podemos sair juntos, em comunidade, em comunhão, como família, conscientes de que todos somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus. E esse Deus nos pede para usarmos sempre de compaixão uns com os outros. Com toda certeza. Amém. Muitíssimo Amém. obrigada Obrigado mais pelo uma vez convite. pela participação do senhor. Obrigada a todos que se fizeram aqui presentes, que participaram também. Obrigada, viu, padre? Amém. Grande Mônica, muito beijo. obrigado pelo convite. Obrigado a todos, né, que acompanharam. O Daniel, lá da Argentina, que está aqui também, Oh, presente, que que coisa bom. boa. Então, muito obrigado, viu? Por nada, Obrigado. Deus padre. Obrigada ao abençoe. Senhor. Amém. Que abençoe a todos nós. Viu? Boa noite para todos vocês e obrigada também pela Boa presença. noite. Tchau, tchau. Tchau.